Muitas vezes na vida nós cansamos de tudo, cansamos da vida em geral, porque o dia a dia, as dificuldades que a gente passa, muitas vezes somos incompreendidos pelas pessoas, onde elas olham, não entendem o que está acontecendo e acabam meio que generalizando o sofrimento ou o sentimento que nós estamos tendo naquele momento. E muitas vezes a vida ela é muito difícil por conta dos fardos que a gente tem que carregar todos os dias. Porque todos os dias é repetição. Quem é estudante, vai para a escola, vai repetir as mesmas coisas, as mesmas rotinas. Quem trabalha vai, sabe, acordar ali no mesmo horário para ir trabalhar. E com o tempo, isso meio que vai ficando repetitivo e cansativo. Porque nós olhamos para tudo e começamos a pensar no porquê de tudo isso, nos motivos de estarmos fazendo aquilo que fazemos. Então muitas vezes na vida nós acabamos meio que cansando de tudo isso. E nós precisamos entender que isso é algo que vai acontecer não só algumas vezes, mas isso vai acontecer muitas vezes ao longo das nossas vidas. Nós muitas vezes vamos desejar outras coisas, mas quando a gente chega lá, a gente também vai começar a ver, começar a sentir, ter o mesmo sentimento que estávamos tendo antes. Por quê? Porque aquilo que parecia tão empolgante com o tempo acaba se tornando repetição e a gente acaba achando aquilo repetitivo, cansativo e acabamos meio que querendo deixar tudo de lado. Então nós nos sentimos perdidos porque queríamos tanto determinadas coisas e quando conseguimos, não vemos mais sentido naquilo. Ou uma rotina tão cansativa ou tão repetitiva que parece que nós não estamos progredindo nem saindo do lugar. Mas nós precisamos entender que isso é fase. A vida ela é feita de fases, existem muitas fases. E toda fase ela vai trazer uma dor, um tipo de dor. Muitas vezes é uma dor parecida com algo que já sentimos antes, só que de uma forma meio diferente. Não totalmente como a que estávamos sentindo antes, mas algo parecido. E nós olhamos e pensamos, peraí, eu queria tanto chegar nessa parte. E agora que eu cheguei, eu continuo sentindo aquilo que eu sentia lá no passado quando estava em uma fase pior. Pois é porque quando nós mudamos de fase e avançamos em direção daquilo que queremos, isso não nos isenta de passar por dificuldades, isso não nos isenta de sentir que a vida está muito pesada e difícil. Pelo contrário, nós continuamos tendo esses sentimentos, mas nós precisamos aprender a lidar com isso, para que isso não tire o nosso propósito, o nosso sentido de vida. Por isso que é muito importante a gente estar sempre caminhando com Deus, porque quando olhamos para as coisas e não vemos mais sentido, e nós olhamos para Deus e não só para as coisas terrenas, nós vemos que há um propósito maior por trás de tudo. Então nós nos alegramos, porque entendemos que tudo isso aqui é passageiro, que nós só estamos aqui de passagem e devemos aproveitar a viagem. Devemos aproveitar tudo o que vai acontecer, tudo o que está acontecendo ao nosso redor, porque devemos aproveitar de uma forma sábia, para que venhamos a um dia, quando partirmos deste mundo, poder descansar em paz nos braços do nosso Criador. Então nós precisamos entender que essa vida é feita de várias fases, mas que nós precisamos em cada uma delas se apegar a Deus e continuar apesar de todas as dificuldades.